Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho do Reino, Entendes Tu o que lês? Eu me chamo Paulo Davi e estamos lendo o Evangelho de João e hoje chegamos ao capítulo 11, numa passagem muito conhecida e importante, que é quando Jesus ressuscitou Lázaro. Vamos ler e comentar. Mas antes de começarmos, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Acompanhe as publicações todo domingo às 10 horas da manhã. E ajude-nos a divulgar esse canal. João capítulo 11, verso 1. Estava, porém, enfermo um certo Lázaro, de Betânia, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento, e que lhe tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isto, disse: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã, e a Lázaro. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e tornas para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isto de sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava de repouso do sono. Então Jesus disse-lhes claramente: Lázaro está morto. E folgo, por amor de vós, deu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca do seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isso, levantou-se e logo foi ter com ele. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Maria o encontrara. Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente levantara e saíra, seguiram dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado onde Jesus estava, e vendo, lançou-se a seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, porém, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde puseste
onde o puseste? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus, vede como o amava. E alguns deles disseram, não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que esse não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez, muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus, não te hei dito, se credes, verá a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que estava em redor, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isso, chamou com grande voz, Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu corpo estava envolto num lençol. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixa-o ir. Muitos, porém, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhe o que Jesus tinha feito. Eu queria chamar a atenção. Vamos parar, vamos logo concluir a leitura, mas eu queria, antes de concluirmos, seguirmos em frente na leitura, eu queria comentar aqui essa conversa que Jesus teve com Marta. Marta, Maria e Lázaro eram amigos íntimos de Jesus. Parece que, como era uma cidadezinha perto de Jerusalém, Jesus, quando ele subia para Jerusalém, costumava ficar ali na casa de seus amigos Lázaro, Marta e Maria. E esse diálogo que Jesus tem com Marta tem muito a nos ensinar. Veja bem, vamos começar aqui no verso 20, quando Jesus chegou. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus já havia comentado com seus discípulos que havia um plano dele não estar lá. Jesus não ia apenas o propósito de Deus na vida de Lázaro, naquela ocasião, daquela enfermidade, não era que ele fosse curado por Jesus. Mas Jesus ia operar um grande sinal. E por esse sinal muitos creriam nele. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Essa era a crença, né? A esperança que todos aqueles de Israel, dos judeus, tinham, que seria que a morte não era o fim, mas que haveria um dia que Deus iria ressuscitar os mortos. E eles entendiam isso de forma clara, né? Como nós também entendemos, né? Que haverá um dia em que todos aqueles que partiram, que creram em Jesus em vida e já partiram, Deus os tornará a trazer a vida na volta de Jesus, né? E Marta pensou que Jesus
estivesse falando sobre essa ressurreição do dia final. Verso 25, diz Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: Senhor, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E essas poucas palavras trocadas entre Marta e Jesus nos chamam a atenção para alguns pontos. O primeiro deles é a crença na ressurreição no dia final. E essa é a nossa esperança, né? Nós que já tivemos entes amados, parentes, amigos, irmãos, que já partiram em Cristo Jesus, que quando estavam nessa terra, creram em Jesus, criam em Jesus, e que já partiram. Nós cremos que isso não é o fim. Esse é um fundamento da nossa fé cristã, que não é apenas para essa vida, que a nossa confiança em Deus, que a nossa fé em Cristo Jesus, não é apenas para essa vida, mas temos firme a promessa de que Ele irá ressuscitar aqueles que já partiram em Cristo. E aqui Marta cita isso, né? Apesar de que não era sobre isso que Jesus estava falando. Ele iria ressuscitar Lázaro. E quando ela cita, né, que eu sei que ele irá ressuscitar no último dia, Jesus diz algo interessante: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se referindo a essa promessa, né, que nós encontramos nas Escrituras, especialmente pregada, ensinada pelos apóstolos do Novo Testamento, e que temos firme confiança nisso. Por isso que para nós morrer não é o fim. A vida não termina quando nós morremos. Confiamos e cremos naquela ressurreição do dia final. Mas Jesus continua falando: e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isso? E sobre esse nunca morrerá, nós entendemos essas palavras de Jesus de uma forma melhor quando lemos aquilo que o apóstolo Paulo ensinou e quando lemos lá em Apocalipse, se referindo ao grande juízo, né, final, e que às vezes a gente pensa que esse juízo final vai acontecer quando Jesus voltar, mas ele deixa claro aqui em João que esse juízo acontece hoje e agora, onde nós que cremos somos perdoados e somos livres da condenação e passamos da morte para a vida. Lá em Apocalipse aparece um termo que se chama bem-aventurado aqueles que participam da primeira ressurreição, porque sobre eles não tem poder a morte, a segunda morte. Fala de uma primeira ressurreição,
Fala também da ressurreição final, né? Ou seja, haverá duas ressurreições, acontece duas ressurreições. E a primeira é a garantia de não cairmos na segunda morte, que é a morte eterna, que é o fim para aqueles que não creem, o fim para aqueles que nunca experimentaram a primeira ressurreição. E quando Jesus ressuscita Lázaro, ele está testemunhando que ele é a ressurreição e a vida e que ele tem poder de trazer os mortos à vida. E ele diz aqui que aquele que crê nele, né, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. A segunda ressurreição, no dia final. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Ele está falando da primeira ressurreição. Que no Evangelho de João, na conversa que Jesus teve com Nicodemos, Jesus usou a expressão nascer de novo. O apóstolo Paulo diz que todos nós, por causa do pecado, nos encontramos mortos espiritualmente. Mas quando nós cremos em Cristo, quando nós nos rendemos a Ele, quando nós entregamos nossas vidas a Ele, e Ele se torna o Senhor da nossa vida, para que Ele se torne o Senhor da nossa vida, diz a Bíblia, Jesus chama isso de nascer de novo. É esse nascer de novo que é a primeira ressurreição, e que lá em Apocalipse diz que quem participa da primeira ressurreição, não há poder sobre ele a segunda morte. Porque nós sabemos que muitos cristãos já partiram. Então a primeira morte, que é a morte natural, nós não somos livres dela. Não há promessa de que nós não vamos passar pela morte. Muito pelo contrário. Né? Todos nós, a não ser aqueles que estiverem vivos quando Jesus voltar, mas todos nós vamos enfrentar essa primeira morte. Mas nós que cremos, sabemos que fomos livres da segunda morte, que é a morte eterna. Porque a vida eterna é uma promessa aos que creem. Viver eternamente, viver para sempre, é uma promessa dada aos que creem. A segunda ressurreição é aquela que acontecerá no dia final. Mas para participarmos dessa segunda ressurreição, para que nós tenhamos cumprido essa promessa de nunca morrer, precisamos nascer de novo. As palavras que Jesus disse a Nicodemos, lá no começo do Evangelho de João, é preciso nascer de novo. Essa é a primeira ressurreição. E é essa primeira ressurreição que aqui Jesus está dizendo a Marta, que aquele que crê em mim nunca morrerá. Nunca morrerá. Essa é uma promessa na qual nós temos firme em fé. Essa é a esperança do cristão. Nós sabemos que aqueles que estão em Cristo nunca morrerá. Isso se referindo à morte eterna. Mas vamos continuar. A outra coisa que eu quero mencionar aqui, e que me chama a atenção, é o que nós vamos ler agora. No finalzinho aqui, no verso 45 e 46. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Marta, a Maria, e que tinham visto que Jesus
fizera, creram nele. Como Jesus havia dito, né? Que ao ser glorificado, ao glorificar o Pai, Jesus é glorificado. E muitos creem nele. Mas olha o que diz o verso 46. Mas alguns deles foram ter com os judeus, com os fariseus, e disseram-lhe o que Jesus tinha feito. Então nós temos aqui dois grupos de pessoas que viram Jesus ressuscitar Lázaro. Aqueles que ao ver Jesus fazer algo que só Deus poderia fazer, trazer um morto à vida, que já estava 4 dias na sepultura, eles, diante desse sinal notório, creram em Jesus. Mas aqui fala de um outro grupo, que quando viu Jesus fazer aquilo, foram contar isso aos fariseus. E olha o que vai acontecer. Verso 47. Depois os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram conselho e diziam: que faremos? Porquanto esse homem faz muitos sinais. Se o deixarmos assim, todos crerão nele. E virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Essa era a preocupação deles. Perder a posição. Perder a posição que eles tinham de serem príncipes, de serem governantes espirituais daquele povo. Eles tinham medo que se eles não fizessem algo para impedir Jesus, olha só, porque eles reconheciam que Jesus fazia sinais. O problema deles não é que eles achavam que Jesus não fazia esses sinais. Aqui mostra o que está por trás de um coração incrédulo. Incredulidade não é não ter capacidade de crer, mas é, antes de tudo, por motivos dentro do coração, se fechar para não crer. E esse é um ponto que para mim é muito importante para nós entendermos como funciona o juízo de Deus. Que não é um juízo de condenação por algo que as pessoas tenham feito, pelos pecados, né? Não é algo ligado aos pecados que as pessoas cometem, mas é algo ligado à condição do coração. Deus concede graça aos humildes, diz as Escrituras. E é essa graça que desperta em nós a fé salvadora. É essa graça que fortalece a nossa esperança. Essa graça é um dom de Deus. Porque, por causa do pecado, os nossos olhos ficaram impedidos de ver a Deus. Então, há uma dificuldade muito grande em todos nós de por nós mesmos crermos e confiarmos em Deus. Por isso precisamos dessa graça. Mas essa graça é concedida àqueles que, diante da obra de Deus, daquilo que Deus faz, eles se abrem para receber essa graça. A graça é uma iniciativa de Deus. É Deus que nos concede a graça salvadora. Diz a Bíblia que não somos nós que buscamos a Deus e o encontramos por causa da nossa busca. Não. É Deus que nos buscou por intermédio de Cristo. É Deus que nos estende a mão e nos concede a graça. Mas nós podemos,
abrir nosso coração, receber essa graça e crer. Mas nós também podemos fazer igual esse grupo aqui, né? Que foi contar para os líderes religiosos. E esses líderes religiosos, eles tinham o coração fechado, porque eles não queriam perder seus privilégios, não queriam perder poder, não queriam perder a autoridade que eles tinham dentro da religião judaica. Isso para eles era mais importante. A posição, o lugar que eles tinham, era para eles mais importante do que serem salvos. Para vocês verem como é que muitos de nós, seres humanos, agarramos aquilo que João fala lá em suas cartas, a soberba da vida. Lembra quando João diz que o que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida. E que se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Muitos pecadores se encontram no mundo oprimidos, se encontram no mundo carregando um fardo, sentindo um peso. Apesar de não poder não pecar, porque a Bíblia fala, né, que não fazemos o bem que queremos e sim o mal que não queremos, isso é consequência do pecado, isso angustia, isso entristece, isso é um peso para muitos. E esses muitos, cansados e sobrecarregados, quando Deus manifesta a eles a sua graça, sua misericórdia, o seu amor, eles estendem a mão para receber. Mas existem outros que gostam, especialmente de serem mais que os outros, de terem domínio sobre os outros, de governarem os outros, de controlar a vida dos outros, de ser mais. Essa talvez seja uma dos maiores sinais do egoísmo humano, o desejo de estar acima, o desejo de dominar, de controlar. E muitos desses, ou talvez todos esses, que acalentam no coração, sentem prazer nisso, esses estão fechados para a graça de Deus. E essa graça, então, concedida a todos os homens, acaba sendo o instrumento de juízo. O amor de Deus, a misericórdia de Deus, a graça dada a todos, separa os homens. Aqueles que, porque creem, nunca experimentarão a morte eterna. E aqueles por resistirem, não crerem, não só experimentarão a morte natural, mas também morrerão eternamente. E aqui, o diálogo, a conversa desses fariseus continua. Verso 49. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ele estava profetizando, até mesmo sem saber, que era necessário que um morresse para salvar toda a nação. Ele estava pensando que Jesus precisava morrer. Mas ele estava falando profeticamente, né? De que a morte de Jesus salvaria a todos. Verso 51. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus havia de morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus
que andavam dispersos. Esses filhos de Deus são aqueles da fé. Independente se eles creem agora ou não estão, ou ainda não Deus os conhece. Lembra que Jesus falou, tenho muitas ovelhas que não são desse aprisco. A mim convém agregá-los. E tudo isso, João, no seu evangelho, ele vai tecendo as narrativas e colocando de tal forma que a gente vai, em cada capítulo, entendendo aquilo que talvez não ficou claro em capítulos anteriores. Verso 53, desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Jesus, pois, já não andava manifestadamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali ficou com seus discípulos. Estava próximo à Páscoa dos judeus. E muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo, que vos parece, não virá a festa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. A partir daqui, começam os últimos dias de Jesus na terra. A partir dessa profecia, de Caifás, sumo sacerdote, fica muito claro que Jesus iria morrer para salvar todos. E é tão interessante isso, como João vai tecendo a sua narrativa para culminar nesse ponto, que é, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem crê em mim, não morrerá. Que Deus nos abençoe.